Boa tarde, pessoal. Aula de treinamento físico, dia 6 de maio de 2021. Hoje, então, vamos ter a apresentação do grupo da Ângela sobre o tema, né, ainda dentro dos tópicos especiais, um tema de capacidades de sprints repetidos. Vou já compartilhando e vamos começar a aula. Só me deem um ok se estão vendo aí uma tela. Som também. Boa tarde, meu nome é Ângela. Hoje é dia 6/5 de 2021. Eu vou apresentar esse trabalho para a disciplina de treinamento físico do professor comandada, né? Pelo professor Leonardo Tartaruga. E o meu assunto é capacidade de sprints repetidos. Eu vou dar uma breve introduzida do que são sprints. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esportes coletivos e também sobre alguns testes realizados. Só para fazer um adendo, no primeiro trabalho eu tinha uma dupla, mas nesse segundo trabalho a minha dupla não apareceu, não contribuiu para o trabalho, então eu vou apresentar sozinha dessa vez, ok? Eu peço desculpa também pela câmera, eu estou sem câmera no meu computador, então eu não vou aparecer, mas é isso. Então vamos lá. Bom, meu assunto é capacidade de sprints repetidos. Bom, os sprints se caracterizam como um tipo de deslocamento muito utilizado por atletas de esportes coletivos e até mesmo atletas de esportes individuais. Os sprints eles dependem fundamentalmente de variáveis fisiológicas e elas podem estar correlacionadas ao desempenho da potência muscular, que é a capacidade física de vital importância para os atletas, né? Nos esportes coletivos de características intermitentes, o que é isso? É intercalação de baixa, média e alta intensidade. Bom, nesses esportes, a manutenção das movimentações de alta intensidade frente à repetição desses esforços é essencial para o rendimento competitivo. Nesse sentido, o treinamento de sprints repetido pode se apresentar como uma interessante estratégia para promover melhorias em diferentes componentes da aptidão atlética relevante aos esportes, né? Bom, diversos esportes coletivos, eles exigem dos seus atletas uma frequente repetição de sprints, máximos ou próximo ao máximo de curta duração, né? Intercalados com um breve período de recuperação, que já foi falado sobre período de recuperação, né? Durante esses partidos. Um dos exemplos é o futebol. Na linguagem do futebol, o sprint é chamado de tiro ou pique. Dá um pique, dá um tiro. Isso são os sprints. No futebol, durante uma partida de 90 minutos de futebol, acontece assim, muitos sprints. Então, o futebol, com certeza, é um exemplo. Outro exemplo é que, em média, um atleta de basquete ele realiza de 50 a 105 movimentações de sprints durante uma partida de 40 minutos. Isso é muita coisa. Aos quais, tipo assim, de 20 a 40 segundos ele pode realizar um sprint, né? Em média, a média de quanto tempo ele leva para realizar um sprint. Dessa forma, a capacidade de sprint repetido, né? Tem sido considerado um modelo de teste específico em modalidades que envolvem a corrida como principal forma de locomoção. Além disso, os testes, né, de sprint, eles têm se mostrado confiáveis e discriminam o desempenho competitivo. E seu desempenho tem se relacionado com outros indicadores da potência anaeróbica e situações de jogo. Apesar de outras movimentações, né, estarem envolvidas conforme a modalidade esportiva, níveis elevados de capacidade de sprint repetidos podem contribuir para o rendimento esportivo. Por exemplo, no vôlei, capacidade de sprint repetido ele não se apresenta como um atributo físico específico da modalidade. Contudo, estudos prévios têm demonstrado que o máximo desempenho em ações de sprints apresentam correlações de moderadas a fortes
com a altura máxima atingida no salto. Ou seja, o sprint ele ajuda o atleta a saltar um pouco mais alto. Na literatura, a gente pode encontrar diversos protocolos, você saiu da de tela. capacidade de sprint repetidos, que foram validados em diferentes modalidades específicas, esportivas, desculpa. No geral, os testes de capacidade de sprint repetidos apresentam uma característica. Agora tu parou de compartilhar, prof. Então, o que o Tartaruga tem hoje? Uma bagunça. Hoje eu estou pilhado, peguei o esquema da... Mas você... Assim, ó, prof, se você quiser olhar outra tela igual, você só tem que colocar em outra, literalmente, tem que abrir em outra janela, daí tu consegue ver. Peraí, deixa eu parar, que eu não estou conseguindo parar. Recuperação menor. Deixa eu botar de volta aqui. Vamos de novo. Eu pensei que eu tinha apertado alguma coisa aqui. De estímulo inferior a 10 segundos. Eu estava abrindo um artigo sobre isso. Depois eu falo. Esse teste pode ser em linha reta ou com mudança de direção, né? E intervalo de recuperação menor que 60 segundos, podendo ser realizado de forma ativa ou passiva, né? Diante dessas características, a capacidade de sprint repetida ela procura representar algumas situações específicas de jogo, que os atletas são exigidos a realizar a repetição dos sprints, sem uma reposição completa de ATP. Portanto, a capacidade de sprint repetido tem se apresentado como um importante procedimento para se avaliar a potência anaeróbica de forma mais específica aos eventos esportivos, né? E os modelos de que treinamento baseado em sprint repetido tem se construído como uma importante estratégia a ser incorporada durante a preparação de atletas. A capacidade de realizar sprints repetidos se apresenta como um dos atributos físicos mais requisitados em diferentes modalidades de características intermitentes, né? Como eu falei anteriormente, como os esportes coletivos. E por essa razão, diversos estudos têm se focado em investigar estratégias para melhorar o desempenho, né, dos sprints. Após uma revisão realizada, o treinamento baseado em sprints tem ganhado força na ciência do esporte. Para Fernandes, ele demonstra, esses são testes, né? São as revisões literárias. Demonstraram que após 6 semanas de testes de sprint repetido 3 vezes na semana, envolvendo 3 séries de 10 sprints de 22 metros com mudança de direção, não sprint em linha reta. O teste foi feito em 3 séries de sprints com mudança de direção. Promoveu melhorias para tenistas de elite em relação ao grupo de controle, que é a rotina normal do treinamento. Já a Tene comparou o efeito de protocolos de teste de sprint repetido, que seria uma mudança de direção versus 2 mudanças de direção, envolvendo 3 séries de 6 a 8 sprints de 30 metros após 4 semanas. Isso acontecia 2 vezes na semana. E encontraram o efeito principal de tempo para o melhor tempo de sprint, né? Em jovens atletas de basquetebol. Apesar, né, desses estudos terem apresentado melhoria na capacidade de sprint repetido após o teste, Soares Caldeira, ela é uma das poucas investigadoras que não reportaram melhoria na capacidade de sprint repetido após 11 sessões do teste. Nesse teste que ela fez, ela envolveu 2 séries de 6 a 8 sprints de 30 metros durante 4 semanas. Contudo, é possível que essa lacuna de melhorias, né, dos testes ali do Fernandes e do Atene podem estar relacionados com a prescrição de estudo referido, já que os atletas foram submetidos ao teste, treinamento e resistido e treinamento físico, que é a maior carga de treinamento, e não tenha sido dado um intervalo de recuperação para promover as adaptações ao treinamento. É importante destacar que a similaridade entre o teste de sprint repetido e a capacidade de sprint repetido possa favorecer um efeito de aprendizagem, como a coordenação específica ao teste e estratégias de ritmo, devido à repetição da ação motora. Diante dos dados apresentados, é possível considerar que o teste de sprint repetido
como uma estratégia capaz de promover melhorias no desempenho da capacidade de sprints repetidos, o que pode favorecer os atletas durante a partida, quando eles forem solicitados a repetir as ações de sprints, né? Como eu falei durante essa apresentação. Bom, eu vou apresentar um teste de sprint para vocês, vou explicar para vocês. Eu vi esse teste, eu vou até indicar depois o canal dele, é um professor que falou sobre esse teste no YouTube. Existe um teste que ele é muito utilizado quando é avaliada essa potência, que é o REST. Eu ia falar em inglês, mas eu preferi melhor não. Mas está ali escrito. Esse teste ele consiste em executar 6 sprints de 35 metros com intervalo de apenas 10 segundos. Porém, podem ser feitas adaptações, né? Nos testes existem alguns testes padrões e existem testes que podem ser modificados. A literatura sugere que, para ser considerado sprint, as distâncias consideradas devem ficar entre 20 a 35 metros. Depende de vários fatores, como, por exemplo, o que o avaliando quer para o avaliado, e também é importante que seja feita uma reavaliação. Sempre é importante que o teste não seja feito apenas uma vez. Agora eu vou indicar alguns especialistas do assunto, tá? Esse é o Moacir Pereira Júnior, é o canal dele. Ele foi o cara que falou do REST, e eu vi o canal dele, ele tem uns assuntos bem interessantes sobre sprints, sobre corridas e tal, é bem interessante de ver. Outro YouTube, que eu também fiquei sabendo pelo Moacir, é o Gustavo Maito. O Gustavo Maito, ele é corredor, tá? Então, ele dá dicas de como evoluir na corrida, sobre testes de sprints também. Então, e no canal dele tem vários níveis iniciantes, intermediários, avançados, como vocês podem ver nos prints ali. É um canal bem legal para quem gosta, né? E o artigo que eu mais usei de apoio foi esse do ReachtGate, que é o efeito do treinamento de sprints repetidos no desempenho anaeróbico e aeróbico de atletas durante o período preparatório. Esse artigo é muito bom, tá? Para quem quiser, depois quem não achar na internet pode me chamar pedindo. Ele é muito bom, eu achei ele bem completo, sim. Ele é um pouco longo, mas ele é bem completão, assim mesmo. Eu gostei muito. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero que tenham gostado. E, infelizmente, eu não vou poder estar na aula. Esqueci de falar no começo, porque eu comecei a trabalhar. Então, no horário da aula, eu estou indisponível. Beleza? Muito obrigada, pessoal. E é isso. Eu achei que, deixa eu ver, achei que ela ia dizer também que deem um like aqui embaixo e coisa. Muito legal, parece aquela coisa profissional ali, né? Parabéns para a Ângela, muito legal a apresentação, bastante informação interessante sobre esses sprints repetidos. E vamos lá, vamos fazer alguns comentários. Depois, quando parar a gravação, eu vou pedir uma ajuda para a Tati para ver o que aconteceu lá, até para eu aprender, mas não vai ser agora, vamos focar no conteúdo. E aí eu já vou aproveitar, até enquanto eu vou falando da capacidade de sprints repetidos, eu vou já tentando procurar aquilo que eu estava vendo mesmo, né? Eu estava em contato faz um mês, mais ou menos, com o Girard, que foi um cara que colaborou com o Bishop, que escreveu os 2 artigos sobre o RSA, né, essa capacidade de sprints repetidos, há alguns anos. Ficou um trabalho clássico sobre isso, foram 2 artigos de revisão muito pesados no Sports Medicine que deram a base para isso. E a gente está pensando, estava propondo para ele fazer uma nova, atualizar a revisão, né, porque já faziam mais de 10 anos. Eu estava tentando procurar aquele e-mail para ver bem os pontos que eu tinha sugerido para ele. Então, eu vou procurar junto com você. Se eu não achar, tudo bem, se achar. Aqui, Olivier Girard. Então, deixa eu ver aqui. Eu fiz para ele um quadro de coisas
que eu tinha proposto para ele agora? Foi, deixa eu ver que data que está aqui, 9 de abril, né? Uma coisa bem atual, gente. A questão mais fundamental, né? São as duas visões que proporam, né? Então, as adaptações do RSA, a partir de treinamentos específicos, ou seja, existe ainda uma dúvida e uma necessidade de atualização, especialmente sobre os treinos específicos, né? Assim, específicos ao RSA, que é quase imitando o RSA, fazendo os sprints repetidos como método de treino, né? Versus métodos mais genéricos. Aqui eu botei como específicos, mas na verdade são os genéricos, que ali tá mal, não é resistor, é resistance, né? Então, treinamentos resistidos ou de força, pliométricos, por exemplo, e como isso traz ganhos na capacidade de sprints repetidos. Então, discutir isso. Mas isso não é nada novo, isso eles já propõem lá no início. O Bishop vai fazer nas duas revisões, né, muito boas, essa discussão, né, das duas formas de melhorar essa capacidade de sprints repetidos. Uma delas é fazendo específico, fazendo treinos ali parecidos, né, com esses sprints, que obviamente tu espera que tenha uma adaptação boa, embora tenha essa crítica que a Ângela colocou bem, já é uma coisa mais científica ali, que, claro, se tu treina exatamente o teste, tu também aprende sobre o teste, então tem um efeito de aprendizagem ali no meio que é mais difícil de controlar isso, né? Ou não, ou tu fazer treinos que são ligados às características básicas, né, de força, velocidade, potência, e verificar que adaptação que tem isso nos esportes. Então, existem essas duas linhas que necessitam uma atualização sobre isso, né? E depois tem aqui desfechos mais específicos de idade e tal, que a gente quer tentar ver. Mas eu queria dividir isso com vocês, que é uma coisa que está para se pensar, mas não sei se vocês viram ali, a discussão parou de metade para metade de abril ali, mais ou menos. Eu tenho que tocar isso ainda, mas não consigo, por causa até do semestre. Agora, quando acabar o semestre, acho que vai ser um dos assuntos que eu vou tentar ver com alunos que tenham interesse de tocar essa revisão sistemática com o próprio Girard. Só para lembrar, o Girard era colaborador do Bishop nesses artigos e tal, então um assunto bem legal. Bom, gente, mas assim, ó, indo para essa discussão, né, da capacidade de sprints repetidos, né, ele, na verdade, ele vem na onda dos treinos de alta intensidade, né, dos HIITs gerais também, e sobre toda a discussão sobre treinos mais específicos para o esporte. Isso é uma discussão que tem sido avançada assim, nos últimos 20, 30 anos no esporte. Eu gosto de dizer assim, até mais, né, os exemplos que eu vou dar é de 40 anos atrás, mas está dentro de uma discussão do que como a gente via, por exemplo, no futebol, como as pessoas treinavam e eram avaliadas, né? Então, os exemplos que eu dou é coisa de velho mesmo, né? Só o Quevedo vai me ajudar aqui. Mas assim, ó, a gente via lá imagens por exemplo, Copa de 82, que foi uma das Copas que mais sofri na minha vida, né? Eu era uma criança ali e tal. E o que acontecia? Tinha aquela super seleção, era Zico, era coisa. O que eles faziam de teste? Aparecia o vídeo, agora tem a ciência no futebol, olha o que a seleção está fazendo. Eles iam lá e faziam um Cooper da vida, né? 12 minutos só correndo e a maior distância, isso era um sinal de uma capacidade física importante para o atleta, para o jogador de futebol. A gente sabe que até hoje tá? O que ela representa indiretamente, fora a discussão se o teste de Cooper é válido ou não, mas a capacidade aeróbica é um aspecto que ainda se avalia e ela é importante, só que ela não é fundamental como se pensava antes. A relação com o desempenho era muito mais próxima, se pensava que o cara tem melhor Cooper, então a chance dele ser um bom jogador era bem maior. E isso a gente sabe que não é bem assim, tem testes mais específicos, né? Os testes esses de vai e volta, o ioiô, o teste de Carminati, que eu já comentei para vocês, são testes que são testes mais específicos, né? Porque envolvem ações que se parecem um pouquinho mais com o que acontece no jogo, diferente do Cooper, que é simplesmente ficar correndo continuamente, né? E a mesma coisa era para o aquecimento. O aquecimento do jogo de futebol era muito diferente lá daqueles anos,
a gente via só piques e alguns movimentos, né, os Anfersen, aqueles movimentos básicos de esporte, e hoje o aquecimento é muito diferente, o aquecimento é muito mais específico, ou seja, tentando retratar ações que vão ser geradas na parte principal. Então, uma ideia de aquecimento daquilo que a gente já conversou. Antigamente era muito mais distante a coisa, era um aquecimento geral, tinha algo específico, mas não tão específico. Hoje ele é muito mais específico. E nessa onda, esse método de treino, ele vai ganhar um nome, mas na verdade também não é nada novo, né? Na verdade são só adaptações de coisas que já existiam, só que num enquadramento que realmente se fazia pouco no esporte. Por exemplo, esse treino controlado de sprints repetidos, né? Então, também não é só jogar por jogar, mini-jogo, sem muito controle do que o cara está fazendo. Eu também preciso ter adaptações um pouquinho mais de bases. E aí entram essa ideia das repetições controladas. Eu tenho distâncias controladas, eu tenho ações que se assemelham com o jogo, mas não são exatamente do jogo. Eu tenho que fazer lá 6 vezes 6 repetições de 6 segundos. Então, ou distâncias, né? 6 vezes 20 metros, 30 metros, 10, né? 10 repetições dessas distâncias, de 20 metros e tal. Às vezes, com um desenho diferente também, né? Não só o vai e vem, né? Como é o mais tradicional, mas também em triângulos, né, Ys, por exemplo, aí tem vários métodos que são baseados com testes, mas também são modelos de treino, que envolvem mais complexidade, né, o Y, por exemplo. Hoje tem até treinos que têm tomadas de decisão, então o cara vai até um certo ponto e aí acende uma luz para onde ele tem que ir, e aí isso se acelera, por exemplo, o BRL nos vídeos aí que ele tem postado, ele tem usado um equipamento, né, que é com um jogo de luzes, na verdade, que tem essa ideia também, o cara vai lá, ele vai até um certo ponto e aí acende uma luz, ele vai lá fazer a repetição, né? E dependendo de onde acende a luz, é a direção que ele tem que partir, então ele tem que estar atento para a tomada de decisão, ele não está pré-estruturado já o lugar que ele tem que ir, então ele tem que estar atento, e isso tem a ver com o jogo também, tem um elemento ali de fadiga mental sobre essas decisões, né? Isso também são treinos dessa capacidade de sprints repetidos, mas com esse adicional mental, né? Que é importante também para o jogo, porque tem a ver com as ações do jogo, que vai fadigando a pessoa, vai tornando ela mais cansada, e ela tem que tomar decisões ao mesmo tempo. Então, são específicas, né? O que acontece, pessoal? Tem muito estudo sobre isso, tá? Então, mas eu diria que essa capacidade de sprints repetidos, elas entram também numa seara ali de coisas que a gente já falou, que eu queria trazer para vocês. Na verdade, tem a ver um pouco com o meu conteúdo, que seria um pouquinho das bases, digamos assim, biodinâmicas para entender esse treino, né? O que acontece? Quando a gente tem as acelerações durante esses sprints repetidos, nós temos ações que a gente sabe que são mais concêntricas, que têm reflexos energéticos. São situações em que os músculos produzem trabalho sob uma eficiência relativamente baixa. Foi aquele exercício que a gente fez lá, pensando só no sprint, por exemplo, só numa desaceleração, numa frenagem, né? Isso é interessante a gente entender também, né? Toda essa fisiomecânica que a gente consiga compreender, ela nos ajuda a pensar sobre o gasto energético. E, inclusive, o tópico especial de hoje é sobre essa determinação, tá? Do custo energético para essas ações, que é um tanto difícil fazer. Tá? É muito difícil essa quantificação. Eu vou mostrar as propostas pela via mecânica para determinar isso. E como isso tem ajudado a entender o gasto energético de jogos, por exemplo. A partir das ações motoras, se estimar o quanto ele gastaria de energia em função dessas relações de aceleração, desaceleração e fisiomecânica, que eu chamo, né? Mas, na verdade, é uma fisiologia específica ali, né? Energética, né? Específica sobre esses fatores. Que mais, pessoal? É uma ferramenta muito útil, eu diria até, inclusive, que nós temos explorado pouco, tá? Em termos de Brasil mesmo, como pesquisa. Existe uma discussão, inclusive, que transcende o biológico, mas também sobre a compreensão cultural mesmo, sobre esses aspectos. Então, equipes de esportes que tenham características um pouco diferentes de europeus ou americanos, onde se faz a maior tipo de estudos, é super interessante. A ciência do esporte quer isso,
Só que a nossa área ainda não entendeu isso, mesmo com gente que estude mais isso, que não é o meu caso. Eu estudo aspectos mais gerais, né, de locomoção e tal, vocês sabem bem. Mas esse é um outro campo também interessante sobre isso. Mas, de qualquer jeito, o que eu queria dizer, gente, que são treinos altamente motivantes. Tá? De novo, não existe aspirina, não quer dizer que é motivante para todos, mas em geral tem bastante gente que gosta, assim, eles são interessantes, porque o pessoal geralmente gosta desse tipo de coisa. E trabalha com um aspecto que é o da fadiga, né? A fatigabilidade. Eu vou fazer aqui uma anglo-saxão aqui forçado. Tá? Esse entendimento do processo de fadiga de um ponto de vista mais prático, que é em cima do desempenho mesmo, né? Então, treinos que vão se basear numa redução de desempenho, tá? E esse trabalho com o elemento da resistência. Então, lembrando, assim, quando a gente falava de velocidade pura, eu dizia para vocês, cuidado, porque a velocidade pura ela não pode ter essa presença de fadiga. Agora, nesse caso aqui, não é velocidade, aqui é resistência de velocidade. O elemento mais que a gente poderia chamar do treinamento físico é uma resistência de velocidade, né? Então, nesse caso, sim, a gente tem que trabalhar com a redução de desempenho e a treinabilidade em qualidade motora com processos de fadiga, tá? Porque a gente tem que ver que muitos jogadores nos esportes coletivos eles vão atuar sobre essas condições de fadiga, né? E ele vai ter que ter ações motoras com a qualidade, com resolução de problemas que são específicos, né? Como chutar uma bola, né? Como, por exemplo, fazer goleadas de 6-1 numa Libertadores, dando exemplos gerais de esporte, sem nenhuma conotação um certo time, né? Em times grandes que jogam Libertadores e não campeonatos de segundo nível, como Sul-Americana, né? Esses aspectos são importantes para entender a capacidade de sprints repetidos, obviamente. Então, fechado o parênteses, importante que eu dei aqui, essas ações, elas são importantes, né? Porque tem a ver com a realidade do jogo. Tem toda uma fisiologia por trás, que eu já comentei para vocês, né? Por exemplo, o professor Bangsbo, que vai dar bases, o grupo dele, vários outros, mas ele, muito importante, vai dar as bases da fisiologia do exercício intermitente. O professor Bishop, que vai fazer essa revisão e vai estudar também elementos mais celulares também, mas a gente vê as respostas no campo, né? Então, dá estudos mais aplicados que mostram um alto potencial de desempenho disso. E eu colocaria os RSAs, tá? Que é a tradução ali, que seria uma habilidade de sprints repetidos, tá? Seria a tradução mais literal, tá? Mas eu acabo usando o que mais se usa nacionalmente, que é capacidade, né, de sprints repetidos, como um método que ele está no meio do caminho entre de certo ponto de vista, ele é específico, porque tem repetições, né? Tem essa fatigabilidade ali no próprio exercício, mas ele é também um pouco geral, porque não é exatamente com bola chutando, tal. Então, ele fica nesse meio termo, assim, eu posso usar ele em períodos mais gerais e também em períodos específicos no meio ali, porque ele está nesse campo do meio para vários esportes coletivos. Tá? Lembrem disso, ele não é totalmente específico. Porque, claro, os específicos são, nos esportes, são os mini-jogos, por exemplo. Né? São as situações, inclusive de jogo mesmo, meio campo, por exemplo, ações táticas, etc. Né? Aí tu vai ter uma situação mais parecida ainda com o jogo. Mas, por outro lado, a gente vai ter também modalidades de treino que são um pouco mais básicas do que essas, que são os treinos mais distantes ainda, que são as forças de base, potência de base, velocidade de base. Tá? Todos esses estão incluídos nos esportes. Tá? E os RSAs, ou as capacidades de sprint repetidos, elas estão ali no meio do caminho, muito útil, mas não pode ser o todo, né? Porque a gente vai ter coisas mais específicas e coisas mais gerais em relação a esse tipo de método de treino. Tá? Dúvidas, gente? Eu achei uma coisa estranha, tá? Quando o teste de Rast, que eu saiba, ele é de 30 metros, tá? Mas, claro, mas, assim, ó, oficialmente, eu sei que é 6 vezes de 30 metros. É um pouco estranha a informação ali, que tem uma grande variação. Mas eu acho que a informação, que é sempre útil, é saber que eu posso até modificar ele um pouco. Eu só tenho que cuidar para não comparar com o Rast com os dados mais gerais, porque se as distâncias são diferentes, não tem como, tá? Eu tenho que... eu não posso
ter essa validade externa comparada, né? O que eu posso ter é a validade interna, é usar nos meus atletas sempre essa mesma distância, por alguma razão. Por exemplo, o RAST, ele se mostrou muito útil inicialmente para jogadores de futebol de campo, né? Agora, o pessoal do futsal, a gente sabe que não é tão específico, porque sprints de 30 metros não são comum, né? Vai toda a quadra do futsal. Então, eles acabam criando outros testes. Tem um teste do Fiat mesmo, que o professor Castanha criou, tá? Que é uma abreviatura e tem origem italiana e tem um porquê lá disso, mas é um teste de repetido também, né, de potência anaeróbica, digamos, mas para o futsal. E a distância é menor. Não lembro agora de cor, mas é uma distância de 5 metros, algo entre 5 e 10 metros. É um teste mais... O Fiat, esse muito conhecido no futsal, tá? E bem usado assim, pelo pessoal do esporte na área do... Então, também essa distância vai ter relação com o próprio esporte. Então, tu tem esportes que têm essas necessidades de sprints mais longos, eu vou fazer um teste mais longo ou mais curto. Mas, claro, eu vou poder usar sempre no intra-individual. É esse grupo contra ele mesmo, né? E aí avaliando essas capacidades. Dúvidas, gente? Lembrem também que essa capacidade de sprints repetidos, ela então ela tem essas duas formas de eu usar ela também. Eu posso usar ele como um teste de RSA, que está super validado, super usado, e posso usar essa base desse teste como um método de treino, que são realizadas repetições, essas sprints em X números lá, né? Então, lembrem disso também, tá? Que é uma coisa bem básica aí dos O professor de exercício de jovens e crianças falou desses de 20 metros, principalmente usar como observar as crianças, como fazer uma análise delas. Legal. Eu dei uma olhada na internet, diz que os testes são de 20 a 40 metros. Quando você tá bem falando, variado mesmo, né? É de 20 a 40. Eu achava que era fechado em 30 o RAST, mas tu vê que ele pode ser bem variado mesmo. Então tá. Não foi o que fez, mas pode ser que também eu achei um valor mais genérico aqui, né? Tipo... E o que mais, gente? Enquanto tu estava falando isso... Bom, me faltou. Mais comentários aí, gente? Não. O que é que eu ia dizer desse teste aí, Tati? Do RAST? Ele até um lugar que é mais assim, 6 corridas de 35 metros. Tem uns lugares que dizem também que é isso, né? Exatamente 35, assim. não é 30. Assim, aqui é o que eu achei agora, quando está falando, desenvolvido pela Universidade de Tal, Inglaterra, 6 corridas de 35 metros. Então assim, talvez eu tenha errado mesmo. Que perigo, gente. Talvez estejamos num termo entre essas coisas. Né? Naquele material que eu passei um tempo atrás de testes, tem tudo que é teste, lá tem o RAST, mas eu não me lembro quanto é. Eu também não. Deve ser 35, então não é 30, como eu tinha falado. Eu me lembro de um número fixo, assim, que é onde começou o RAST tinha um número, mas então não era 30, talvez 35, mas depois confirmar. Né? Mas de qualquer jeito ele é interessante. O que tem que cuidar sempre, eu acho que a mensagem importante aqui para vocês é ver bem como se usa o teste. Se eu quiser usar com marcadores que tenham dados estabelecidos, né? Pontos de corte, por exemplo, por exemplo, tem vários testes que o esporte americano e o australiano faz, que já eles têm até quartis, tem percentis, assim, de desempenho para idades em fase de formação. São testes muito específicos, com grupos específicos, assim, grupos de faixa etária para determinados esportes. Aí é legal, claro, realizar o teste muito parecido como vai ser. Se tu quiser depois confrontar os teus também, ver como é que tá os teus grupos em relação àquele, óbvio. Agora, se o teste não tem tanto essa validação externa, aí vale a pena sempre também ter essa sensibilidade de ver quais são as necessidades tuas do teste, né? Para não fazer um teste que seja muito fora do que teus atletas fazem, né? Então tem essa visão. O RAST, ele também não é aplicado no teste da CBF e da FIFA lá para os árbitros? Um dos testes dentro daquele monte de testes que eles fazem? Não É que não? lembro.
Não lembro. Eu tô imaginando, talvez. tu vai fazer Pena que não tá o Arthur aqui, né? sprints de 30 Tem e uns guris aí 35 metros, do com Cruel aí. intervalo de 35 segundos. Eu cansei de ver eles fazerem na Sojipe lá no 7. Eu E hoje lembro. lembrando. Alguém me falou, mas não lembro o que. Diga lá. Na Federação Gaúcha, que eu sei que eles não fazem rast. Tu sabe alguma coisa aí, Felipe? Eles fazem sprint ali, aí tem os principais fazem sprint normal, e aí tem os assistentes que fazem também corrida lateral. Aí depois eles fazem, se eu não me engano, 200 metros, aí descansam não sei quantos metros, daí mais 200, e aí vai indo até fechar desse eu quantos me quilômetros, que agora não lembro de cabeça. Mas rast eu lembro que não tem. Na Federação Gaúcha, né? É ver uma outra Mas- ideia, assim, pensando coisas, né? Mas não é padrão esses testes para arbitragem de modo geral? Ou tem diferença, por exemplo, de ser Federação Gaúcha, CBF ou FIFA? Eu acredito que tenha, Quevedo. Acredito que tenha. Não posso te garantir 100% quais são as diferenças, mas eu acho que sim. Acho que tem diferença, sim. Pois é, né? Não faz muito sentido, porque daqui a pouco o cara almeja ser um árbitro, né, de um nível, de outro nível. Cada nível ser um tipo de teste diferente, o cara tem que estar... Bom, sei lá, né? Mas tem uma Futebol, certa tudo é liberdade. Eu me diferente. lembro disso com o Cruel, o Arthur discutindo com a gente, assim, comigo poucas vezes, mas falando disso também, que eles queriam propor algumas coisas diferentes, porque também tem essa discussão, né? Se bem que a FIFA andou mudando bastante, né? Eles têm até um centro de pesquisa forte que o Franco Impellizzeri participava, onde fizeram muito ajuste assim de coisas e também para arbitragem. Então tem ciência ali, mas por outro lado eles são muito conservadores também, né? Essas estruturas são difíceis de mudar assim, porque eles têm uma questão política ali por trás muito forte, né? Como foi, por exemplo, o caso do VAR, assim, eles estão atrasando, enquanto tem outros esportes que estão muito mais evoluídos nisso. O futebol tem algumas coisas que às vezes tranca. E aí, nesse meio, também tem, às vezes, umas brigas internas, viu, Quevedo? Por isso que não é tudo tão... Deveria ser, né? Mas como tem todos esses elementos, às vezes tem estruturas menores que propõem coisas, mas também não sei te dizer com certeza, não quero nem bater o martelo em algo que eu não lembro. Me veio à cabeça isso, né? Claro, deveria ter, né? Mas de qualquer jeito, às vezes tem uma certa liberdade. E eu me lembro de discutir isso um pouco com o Arthur e ele falar também sobre, tanto na avaliação como proposição, inclusive de formas de treinamento e avaliação deles internamente, pensando como Federação Gaúcha para depois tentar ver se conseguiam convencer um nível superior nisso, né? Então é possível, pelo jeito é possível essas mudanças, né? Essas tentativas. Tá. Não, sabe o que eu ia lembrar? Agora lembrei, é um outro detalhe, assim, mas, por exemplo, quer ver uma linha de pesquisa que a gente está fazendo? A gente fez no doutorado da Elren Monteiro os estudos daqueles diagramas de força, velocidade e potência velocidade, com o modelo do Morin, em Parkinson, né? Então isso foi legal porque deu umas bases mecânicas assim de alguns elementos do sprint nos Parkinson e vimos a viabilidade até do treino do sprint. Isso foi legal também porque o pessoal da área da neurologia ficou meio apavorado. Como assim sprint no Parkinson? A coisa que e a gente viu que é super viável e além disso tem vários elementos até superiores assim sobre o movimento. Desaparece assimetrias quando eles fazem o sprint. Tem umas coisas bem legais. Parecido com o que acontece quando a gente segura o bastão. Né, tem aquela via lá de dopaminas que parece ser liberada da mesma forma, embora a gente esteja especulando sobre isso, mas acontece, motor desaparece, eles não parece que são Parkinson quando fazem sprint. Bom, a gente fez esse estudo, publicamos lá na revista, no Clinical Biomechanics, e agora o próximo passo que a gente foi ver é das coisas que a gente viu, bom, a gente já entende um pouco da mecânica do sprint geral, de um sprint, né, do Parkinson. Agora, a nossa linha que a gente quer fazer, o próximo passo, é tentar entender a fatigabilidade também sobre esses sprints. Aí entra a capacidade de sprints repetidos, de certa forma. Então, a gente quer tentar fazer testes de RSA com eles. Resumindo, um pouco é isso. E observacional, sem nenhum treino, porque se sabe pouquíssimo sobre isso. Como é que vai ser essa capacidade de sprint? Será que eles vão ter elementos que vão manter mais esse sprint ou não? Porque lembrem só que desses testes, isso é uma coisa que o Bosco já viu lá nos testes de 1 minuto nos anos 80. Um resultado que é muito importante é o seguinte, se o cara ele tende a piorar muito o desempenho durante os testes,
né, essa capacidade de sprints repetidos, né, ele cai muito o desempenho, geralmente é um sinal de que esse cara é mais anaeróbico, né, e menos aeróbico, vamos resumir assim, tá? Grosseiramente falando. Tá? Inclusive o Bosco faz aquele modelo de detecção, não é detecção, é predição de tipo de fibras, que até hoje é a melhor predição que tem em teste de campo, embora seja discutível, tal, com esse percentual de fadiga em teste de 1 minuto, que tem a ver também com série de saltos que o cara faz e vai fadigando. A curva de queda vai ser esse índice de fadiga, parecido com o que tem no Wingate nos 30 segundos, nos blocos de 5 segundos. O índice de fadiga vai também indicar essa capacidade. Se o cara for mais resistente, ele não começa com uma potência tão alta, mas também ele não cai tanto, né? Então, o índice de fadiga dele é bom, digamos assim. Aí é um cara mais de resistência. Tá? E aí tu consegue ter elementos, dizer, ó, esse cara é melhor para repetições puras e sofre mais com a fadiga ou não. Então, tu consegue ter esse enquadramento a partir desses testes e tu consegue modificar esses padrões também. Aí é o segundo passo, que a gente nos parques estamos bem longe. A gente está querendo primeiro entender como eles são, qual é a capacidade de sprints repetidos que eles têm, para depois entender como tentar modificar isso, né? Tá? Só para entender um pouco, e tem muita área que está ainda iniciando sobre isso. Os esportes não, os esportes já estão no campo já específicos, né? Se eu fizer pliometria, será que melhora, piora a fadiga? Se eu produzir treinos de força, resistência de força ao invés de força máxima, né? Tudo isso eles estão avaliando, né? Já bem mais avançado, né? Feito, gente. Dei um quadro geral, acho que essa parte tá ok. Vou finalizar por aqui.